Remédios constitucionais judiciais. O primeiro deles que a gente vai tratar é o habeas corpus. Qual a fundamentação legal desse danado? A fundamentação dele está na Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. 68. Meu Deus, eu odeio o algarismo romano. Por que esse negócio existe? Fundamentação legal. A fundamentação do habeas corpus está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68, LXVIII. No artigo 142 da Constituição, parágrafo 2º, aqui vai ser só uma mençãozinha rápida ao habeas corpus, abrindo uma exceção, dizendo que não cabe habeas corpus no caso das punições disciplinares militares, tá bom? Isso já é uma exceção que a própria Constituição abre ao habeas corpus. Além disso, ele vai estar regulamentado no Código de Processo Penal, artigos 647 a 667, 647 a 667. Tá bom, o que é que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, a finalidade do habeas corpus é tutelar a liberdade de locomoção, que esteja lesada, que já tenha sofrido uma violação, uma restrição ilegal, ou que esteja ameaçada, que esteja sofrendo uma ameaça, tá certo? Então, essa lesão ou ameaça deve ser proveniente de violência ou ilegalidade. E sempre é válido lembrar que o habeas corpus também pode ser utilizado, também pode ser empregado para trancar inquérito policial ou ação penal, quando a conduta for atípica, quando o fato já estiver prescrito, nessas situações. Aí você para e pensa: poxa, Pablo, mas por quê? Se o fato está prescrito, por que precisa trancar o inquérito policial ou a ação penal? E se o fato está prescrito, que ameaça existe à liberdade de locomoção da pessoa? Olha, se o fato está prescrito, nem deveria ter inquérito ou ação penal, não é? Sobretudo, a ação penal não deveria existir. Mas se ela está existindo, ela não deixa de ser uma ameaça à liberdade de locomoção da pessoa. Então, o habeas corpus é um remédio que é cabível nesse caso, tá bom? Legitimidade ativa. Quem é que pode fazer uso do habeas corpus? Qualquer pessoa natural ou jurídica pode impetrar, pode propor o habeas corpus em face de um paciente, não é? Quem é o paciente? O paciente é uma pessoa natural que esteja sofrendo essa lesão na sua liberdade de locomoção ou que esteja em vias de sofrer uma lesão, esteja sofrendo uma ameaça na sua liberdade de locomoção. Sempre lembrando que o habeas corpus não precisa de advogado e é um remédio gratuito. Sobre essa coisa de não precisar de advogado e ser um remédio gratuito, tem alguns aspectos interessantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente vai voltar a eles daqui a pouco, tá bom? Só recapitulando: legitimidade ativa, portanto, qualquer pessoa natural ou jurídica pode impetrar, pode propor o habeas corpus em favor de um paciente que deve ser sempre uma pessoa natural, já que pessoas jurídicas não podem sofrer, né, coação na sua liberdade de locomoção. Como é que você impede uma empresa de andar? Isso não faz sentido, não é? É um remédio que não precisa de advogado e ele é gratuito, e sobre isso tem uns detalhezinhos interessantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Certo, legitimidade passiva. Contra quem a gente pode fazer uso do habeas corpus? Geralmente vai ser um agente estatal. Então, um juiz, um desembargador, a autoridade policial, etc. Mas existem precedentes no sentido de que o habeas corpus pode ser utilizado em face de particulares. Então, contra atos de diretores de hospitais, de asilos, esse tipo de coisa. Então, imagine, por exemplo, um asilo que está restringindo ilegalmente a liberdade de locomoção de alguém. Se esse alguém ou outra pessoa impetra um habeas corpus, né, em favor desse paciente, o juiz certamente irá conhecer da ação e irá deferir o pedido de restauração da liberdade de locomoção dessa pessoa. Certo, outros aspectos, curiosidades sobre o habeas corpus, outros detalhes interessantes. O habeas corpus ele pode ser preventivo ou repressivo. O habeas corpus ele vai ser repressivo quando a pessoa já sofreu a coação na sua liberdade de locomoção. Então, quando o objetivo é restaurar essa liberdade de locomoção. E o habeas corpus vai ser preventivo quando o objetivo for evitar que a pessoa sofra essa limitação, evitar que a pessoa sofra essa coação.
Tá bom? Exemplo disso, quando as pessoas são chamadas, são convocadas pelas CPIs, pelas comissões parlamentares de inquérito, é muito comum a pessoa pedir um habeas corpus preventivo no STF. Então, o argumento é mais ou menos esse. Olha, eu quero colaborar, eu vou lá e vou falar toda a verdade, mas eu quero a garantia de que eu não vou sair de lá preso. E aí solicita o habeas corpus preventivo. Tá bom? No habeas corpus é necessário haver a prova pré-constituída. O que eu quero dizer com isso? É necessário que você demonstre a privação da liberdade ou o risco da privação. E aqui essa parte é muito importante, porque você não pode, existe o habeas corpus preventivo. Eu vou pedir um habeas corpus preventivo para o resto da minha vida. Vai que um dia eu sofro uma privação da minha liberdade, não é corro algum risco. Não, não funciona dessa forma. É necessário que você demonstre que já houve essa privação ou que existe o risco de fato de que ela aconteça. Então, no caso da CPI, você demonstra com a sua intimação lá que você está sendo convocado por ela. Tá bom? Outros aspectos interessantes, outros aspectos curiosos sobre o habeas corpus. Eu já disse a vocês que o habeas corpus não requer advogado, que ele é gratuito e ele é um remédio constitucional, que a forma dele é um tanto quanto livre. Como é que a gente exemplifica isso em sala de aula, em palavras simples, para todo mundo entender? A gente tem um ditadozinho, a gente tem uma palavra chavão, digamos assim. A gente costuma dizer que o habeas corpus ele pode ser escrito, ele pode ser redigido em um papel higiênico usado e ainda assim ele deverá ser conhecido. E aí você olha para mim e diz, mas Pablo, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Olha, usado eu não sei, mas já temos casos de detentos que escreveram, redigiram seu habeas corpus em papel higiênico, enviaram para o judiciário e o habeas corpus foi conhecido, ele foi lido, ele foi recepcionado, ele foi recebido, tá bom? Então, eu estou colocando aí para vocês estão vendo aí uma notícia sobre isso, né? Preso envia pedido de habeas corpus escrito em papel higiênico para o STJ. O Superior Tribunal de Justiça recebeu na última quinta-feira, 25, um pedido de habeas corpus escrito à mão em um pedaço de papel higiênico. A petição veio de um homem preso na penitenciária de Guarulhos 1, de São Paulo, e chegou a Brasília por meio dos Correios. Esta é a segunda solicitação do tipo, redigida em papel higiênico em 2 meses. Então, não era nem a primeira, né? De repente, a outra não virou notícia, porque vai ver o papel não estava tão limpinho, não sei. Mas, enfim, independente da forma, ele deve ser conhecido. Tivemos um caso bem interessante aqui no Ceará também, que foi o caso do preso do Ceará que usou o lençol para escrever um habeas corpus ao STJ. Diz a notícia que vocês estão vendo aí. Um preso que cumpre pena no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, IPPO 2, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, escreveu um habeas corpus em um lençol para ser entregue ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. No documento, o detento alega que já teria direito ao sistema de progressão do regime semiaberto e pede que o benefício seja cumprido. Uma pessoa entregou à OAB o envelope com a mensagem e a pedido do preso. Então, foi entregue à OAB, a OAB encaminhou para o STJ e o STJ, enfim, conheceu o habeas corpus. O resultado desses 2 habeas corpus inusitados, eu confesso que eu não sei bem, mas a questão é, o pedido foi ouvido, digamos assim, o judiciário conheceu o pedido. Se deferiu ou não, né, se atendeu ao que estava sendo pedido ou não, aí são outros 500, mas ele foi conhecido, tá bom? Então, é isso que temos para falar sobre o habeas corpus aqui brevemente. Eu espero sinceramente que esteja gostando. E na próxima videoaula vamos falar um pouquinho sobre o habeas data, tá bom?